Muito bom dia aos meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz de Deus a todos. Estamos começando mais um episódio do nosso ID Podcast. Se essas mensagens têm abençoado a sua vida, você que ouve, você que não perde uma mensagem, continue compartilhando, continue sendo aí a nossa extensão para levar a palavra de Deus a outras pessoas. Se inscreva também no Spotify, no Google Podcast, na Amazon, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Também logo estaremos no TikTok e também estaremos com transmissões ao vivo, levando a palavra de Deus. Temos também um canal no WhatsApp que leva mensagens devocionais, mensagens da palavra de Deus, orações. Vou deixar o link na descrição do episódio de hoje e o link do nosso WhatsApp também, caso você queira entrar em contato, mandar sugestões, pedir orações, para que seja um canal direto entre nós e vocês. Irmãos, essa semana estamos fazendo um estudo especial sobre o pecado. Nós estamos estudando o poder destrutivo que ele tem. Estudamos sobre o pecado original. Estudamos sobre como ter o perdão, mesmo num mundo pecaminoso. Como nós conseguimos obter o perdão, mesmo sendo seres caídos, seres pecadores. E hoje nós vamos estudar um pouco sobre as consequências, um pouco mais sobre as consequências do pecado. Porque no estudo do pecado original nós vimos também as consequências, mas nós vamos estudar um pouco mais a fundo as consequências do pecado. E o texto base para nós iniciarmos o tema de hoje está em Romanos 6, versículo 23. E ele diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse versículo nos traz duas verdades importantes e vamos explorá-las. A Bíblia nos ensina que o pecado tem consequências sérias. O pecado separa o ser humano de Deus e traz morte espiritual. Essa morte é uma separação eterna de Deus, um afastamento de sua presença e das suas bênçãos. Em outras palavras, o pecado leva à condenação e ao afastamento de Deus. Irmãos, que coisa terrível e pesada é essa. Uma das consequências é essa, irmãos. Ele traz separação, afastamento entre Deus e nós. Se esse capítulo de hoje se resumisse só nesse tópico, já seria o suficiente. Porque, irmãos, não tem nada mais triste para a raça humana do que estar separada do seu Criador.
estar contrário aos seus desejos e às suas vontades, estar contrário à sua obediência. Estar distante da sua presença. Nós só estamos nessa condição justamente por conta do pecado. O pecado nos afasta. Nós devemos estar muito atentos, porque aqui no finalzinho diz ainda, né, que ele nos leva à condenação. Que condenação é essa? Condenação à morte. E não é só a nossa morte física, mas a nossa morte espiritual. Porque à medida em que vamos avançando na vida de pecados, o nosso espírito não tem forças para lutar contra. E aí o pecado prevalece. E é onde ocorre a morte espiritual. A morte espiritual e, consequentemente, a morte física, quando chegar a hora. E temos que tomar muito cuidado, porque se passarmos por essas duas mortes, por essas duas categorias de morte, estaremos totalmente perdidos. Estaremos entregues ao fogo do inferno. E eu acredito que até mesmo quem esteja no mundo não tem o menor desejo de arder nas chamas infernais. Mas se nós não lutarmos contra o pecado e contra as suas consequências, é isso que nos espera. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Embora o pecado nos leve à morte, há uma boa notícia. Deus nos oferece o dom gratuito da vida eterna através de Jesus Cristo. Deus, em sua graça e misericórdia, oferece-nos o presente da reconciliação com Ele e o acesso à vida eterna. Essa vida eterna é uma comunhão eterna com Deus e a garantia de uma vida plena, mesmo após a morte física. Temos no início a clara consequência de que, se buscamos o pecado, temos a morte. A morte em duas categorias: a espiritual e a física. Mas se regressamos a Deus, se voltamos os nossos caminhos a Ele, Ele nos dá a esperança, Ele nos dá a oportunidade, através da reconciliação, termos vida. E termos vida mesmo que a gente passe pela morte física. E isso é o mais maravilhoso de tudo. Porque podemos perder a nossa vida material, a nossa vida aqui terrena, mas a nossa alma estará salva. Estará longe da condenação do pecado. Estará longe das consequências eternas. Isso tudo por meio de Jesus Cristo.
Deus entregando ali Jesus para que fosse condenado no seu e no meu lugar. Temos a rica oportunidade de ser presenteados com a vida. E o melhor de tudo, a vida eterna, a vida espiritual. Uma vida que não terá fim. Mas também uma vida que não terá sofrimento, não terá luta, não terá angústia, não terá choro de sofrimento, mas choro de alegria. Como nós devemos buscar constantemente e com afinco essa vida, essa oportunidade que nos é dada, para que a gente não venha perecer eternamente naquele dia. O contraste entre a morte como consequência do pecado e a vida eterna como dom gratuito de Deus é uma mensagem central do Evangelho. Somos todos pecadores e merecemos da morte, mas Deus em sua graça oferece-nos a salvação através de Jesus Cristo. É através de Jesus que recebemos a vida eterna e temos a chance de sermos reconciliados com Deus. Irmãos, me chamou muita atenção essa questão, que essa é um dos temas centrais do Evangelho. Isso significa que nós temos que pregar a Cristo, a sua obra salvadora, mas não esquecer que é através dessa obra salvadora que nós somos resgatados da morte e do pecado. Nós devemos ter como extremamente importante essa parte. Não devemos de maneira nenhuma esquecer ou ocultar, melhor dizendo, esse trecho da mensagem do Evangelho. Devemos sim pregar a Cristo, que é o centro do Evangelho, mas não devemos esquecer esse ponto também, porque através dele, através da sua entrega, é que hoje nós podemos nos reconciliar com o Pai, podemos ser chamados de filhos. Já começa por aí. Deus, antes de que nós nos entreguemos a Cristo, Ele ainda não nos tem como filhos. Mas logo após a reconciliação através dele, Ele nos chama filhos. E não pode existir nada mais maravilhoso do que isso, irmãos. Sermos filhos de Deus. Estarmos reconciliados com Ele. Poder desfrutar dos seus cuidados, do seu amor. Porque muitas vezes nós pensamos em Deus e, voltando a um assunto, nós só lembramos das bênçãos. Mas nós temos que lembrar do seu cuidado e do seu amor, que é algo inexprimível. Nunca na vida vamos experimentar um amor igual ao dele, um cuidado igual ao dele. Mesmo que a gente passe por provações, por lutas aqui na terra, mas tudo isso é porque a nossa vitória é grande se a gente persistir, se a gente não desanimar, se a gente não abandonar a Ele novamente.
Imaginem que maravilhoso estar novamente reconciliados com Ele, poder fazer parte da sua família, ser chamado seu filho, ter a sua benevolência ao nosso lado, sentir o seu amor, a sua presença, como se Ele estivesse em corpo físico ao nosso lado, nos apoiando, nos ajudando nas nossas dificuldades. Quantas vezes nós passamos por momentos que não sabemos o que fazer, não sabemos o que pensar, ficamos confusos mesmo estando no caminho, e Ele vem e nos estende a mão, põe a mão no nosso ombro e diz pra gente apenas continuar caminhando, que Ele está com a gente. Teve uma situação que aconteceu comigo há uns dias atrás, em que eu estava aflito dessa forma, por algumas questões particulares. E no dia seguinte eu levantei para orar e fui buscar a palavra. E Ele tocou na minha mente Salmo 36. Talvez eu já tenha falado sobre isso aqui, não lembro. E eu fui então até o livro de Salmo capítulo 36 e o li de ponta a ponta, e era justamente aquilo que eu estava pensando no dia anterior, o que tinha causado minha aflição. E esse salmo se mostrou tão maravilhoso para mim, que eu senti como se Deus tivesse sentado na minha frente e falando cada palavra que está escrito ali naquele capítulo. Porque eu senti uma paz tão maravilhosa e uma presença tão gloriosa na cozinha de casa, que realmente é como se Ele estivesse ali em corpo físico e dizendo que era para mim não desanimar, que era para eu seguir em frente. Irmãos, que coisa incrível, irmãos. E quando nós nos reconciliamos com Ele através de Jesus, é isso que nós temos: o seu cuidado, o seu carinho, o seu amor. Mesmo que a gente passe pelo deserto, que a gente passe pelo vale da sombra da morte, que a gente passe por caminhos espinhosos, escuros, Ele vai estar ali, estendendo a sua mão, falando: continua caminhando, eu sei que está difícil, mas se eu estou te levando por esse caminho, é porque o que tem lá na frente vai compensar todo o esforço que você está tendo agora. O bálsamo que tem aonde eu quero te levar é o suficiente para sarar todas as suas feridas, todo o seu cansaço. Que promessa maravilhosa, irmãos. Que promessa maravilhosa que nós temos em Cristo Jesus. Portanto, esse versículo nos lembra da importância do arrependimento, do pecado e da fé em Jesus Cristo para receber o dom gratuito da vida eterna. É uma mensagem de esperança e convite para nos aproximarmos de Deus e experimentarmos seu amor e o seu perdão. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus que temos essa oportunidade.
Glória a Deus que podemos, aliás, ser reconciliados com Ele. Imagine se não tivéssemos essa oportunidade de poder nos reconciliar com Deus, de poder estar de volta à Sua presença. O que seria de nós se a única coisa que a gente tivesse fosse somente as consequências do pecado, a escravidão que é imposta pelo pecado? Porque quando estamos em pecado, nós não percebemos que somos escravos. Quando nós vivemos uma vida dissoluta, uma vida fazendo tudo que a gente deseja do nosso coração, a gente acha que é livre. A gente acha que poder falar o que a gente quiser, ir para onde a gente quiser, quando a gente quiser, fazer qualquer coisa que nos der na telha, digamos assim. A gente acha que isso é liberdade. Mas nós estamos presos, atados pelos grilhões e as correntes do pecado. E a gente não se dá conta disso. E muitas vezes nós confundimos, nós viramos, como eu posso dizer, invertemos os valores. Nós achamos que estar com Deus, ou estar em uma religião buscando a Deus, as pessoas acham que é algo ruim, que ali você vai estar preso. Ah, porque eu não posso mais fazer isso, porque eu não posso mais fazer aquilo. E é totalmente o contrário, irmãos. Porque como eu disse naquele exemplo de quando nós somos pais. Quando nós somos pais, nós impomos limites aos nossos filhos. Para quê? Para que ele não venha se acidentar, para que ele não venha fazer algo que possa prejudicar a si próprio e consequentemente nos prejudicar também. Mas não é prejuízo material que nós estamos tratando aqui. E Deus trata dessa forma também. Porque nós temos também, vamos colocar aqui nesse mesmo exemplo, quantos pais nos dias de hoje permitem que o filho faça aquilo que ele quiser, dá total liberdade pro filho, desde pequeno. Ele come o que ele quer, ele assiste o que ele quer, ouve o que quer, dorme na hora que desejar. E quando ele cresce, acostumado a não ter ali um freio, e começa a fazer coisas que vão prejudicar a si próprio, prejudicar consequentemente os pais se desesperam e aí tentam corrigir o filho quando já não é mais possível. Porque ele já acostumou a ter a total liberdade de fazer o que quiser quando quiser. E aí já se torna uma tarefa impossível corrigir aquele filho, impor limites a ele. Isso é algo terrível. E nós, quando estamos no mundo de pecado e achamos que estar diante de Deus vai nos privar de muitas coisas, é isso que Deus tem mostrado.
Eu quero impor limites a vocês porque eu amo vocês. Porque eu não quero que lá na frente vocês olhem para trás e se arrependam. Se arrependam porque vocês acharam que eram livres por fazer tudo o que vocês queriam, por não querer seguir regras. E hoje vocês estão colhendo o que vocês plantaram com a desobediência. Que possamos ouvir a voz do Pai quando formos corrigidos, quando formos chamados a uma repreensão. Porque só quem ama repreende. Quem não te ama não liga se você vai fazer isso ou aquilo, porque no final das contas é você quem vai colher as consequências. E se você não ouvir a voz do Pai, não adianta no fim você chegar e dizer: ninguém me avisou, ou por que não me avisaram? Porque quando o Pai quis te corrigir, você recusou. Você achou que a sua liberdade, a sua suposta liberdade, estava correta. Imagina se o mundo fosse regado ao não cumprimento de regras. Estaria em completo caos. Se não existissem leis de trânsito. Imagina, com leis de trânsito, quantos acidentes e quantas mortes já não ocorrem. Imagina se não existissem leis de trânsito. As rodovias estariam entupidas de acidentes, de mortes. Imagina se não existissem leis civis. Como seria a sociedade? Imagina se não existissem leis criminais. Embora muitas vezes nós sabemos que o cumprimento das mesmas é algo difícil, principalmente no país em que nós moramos. Muitas vezes a lei só se aplica a quem tem menos recurso, mas mesmo assim, imagina se não existissem leis criminais. Já existindo, o crime cresce. Imagina se não existissem. As regras, elas são criadas para que nós tenhamos um limite. É como se fosse uma faixa colocada em um determinado local que nos dissesse: você pode seguir até aqui. Esse é o seu limite. Mas muitas vezes nós ultrapassamos esse limite porque a gente acha que até aquele ponto não é suficiente para nós. Nós achamos que até ali é muito pouco. Mas eu vou ter que parar aqui. Por que eu não posso ir mais para frente? E querendo ultrapassar esse limite, há um abismo à frente. Um abismo que você só consegue enxergá-lo se você ultrapassar esse limite. Então, se as regras e os limites existem, é para que a gente entenda que nem tudo nós devemos fazer. E se Deus nos chama, e se Deus nos instrui, se Ele nos corrige,
nos pega pela mão e fala: olha, não faz mais isso. É porque Ele nos ama. É porque Ele deseja que a gente esteja junto dEle. Ele não quer perder a tua vida, a tua alma. Ele te ama muito. Imagina quão dolorido deve ter sido para Ele entregar a Cristo, para que passasse tudo o que passou por amar você, por me amar. Então que a gente possa, com alegria, receber e aceitar essa reconciliação que Ele nos dá através de Cristo, para que a gente não venha colher as consequências do pecado na nossa vida, ter uma morte espiritual e consequentemente uma morte física e a morte eterna, para que o pecado não venha nos escravizar de tal forma que a gente se torne um ser em decomposição em vida. Para que a gente não se torne um estranho à vista de Deus. Para que possamos colher da tua misericórdia. Para que possamos colher do teu amor, da tua compaixão. Para que no dia de angústia a gente se lembre que nós temos um Pai, um Deus Todo-Poderoso ao nosso lado, que permite que a gente passe pelas provas, pelas lutas, para que a gente se fortaleça, mas não porque Ele nos abandonou. Porque toda luta, quando a gente passa por ela, a gente fica mais forte. Imagine que isso é um jogo. E nós sabemos que nos jogos, a cada fase que nós passamos, o nosso personagem se torna mais forte, mais experiente, adquire mais conhecimento para continuar avançando as fases até chegar ao final. Assim também é a nossa vida. Nossas lutas, elas vêm para nos tornar mais fortes, mais experientes, para que quando acontecer algo parecido, uma situação parecida, a gente não venha tropeçar de novo, errar de novo, porque já vamos ter obtido experiência por ter passado por aquilo antes. Que possamos lembrar que durante essas lutas nós temos o nosso Pai ao nosso lado. Mas isso se nós aceitarmos a reconciliação com Ele através de Jesus. Que possamos entender as consequências terríveis do pecado. A única coisa que Ele nos traz é sofrimento, é dor, é morte. Temos uma ilusão de liberdade, mas porque as suas correntes e os seus grilhões são invisíveis, eles não estão nos nossos pulsos e nos nossos tornozelos, estão nas nossas mentes, nos corações. É ali que Ele nos aprisiona. Que possamos, através de Jesus, ser libertos dessas amarras. Que possamos ter isso em mente. Que a paz de Deus, a comunhão com Cristo e a presença contínua do Espírito Santo estejam sobre cada um de vós.